Só iniciar aqui a gravação. Pronto, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Os que eu não falei ainda, Luiz, Antônio Vitor, Carlos, Carolina, Lívia, Luana já tinha falado, Maria, Mariana e Marisa já tinha falado, Paloma, Ricardo, Thaís e Sandra. Queridos, nossa aula de hoje é uma aula mais simplesinha. Eu quero ver com vocês quais são as dúvidas, né? Lembrando sempre a matéria da prova, atos de comunicação, provas, eu não cobrarei nessa prova procedimentos, Renata, vai ficar só para a prova da AV2. Eu queria hoje, antes de vocês começarem com as dúvidas, mostrar duas coisinhas para vocês. Eu quero mostrar onde está a prova no AVA, né, que você faz, e por desencargo de consciência, eu sei que vocês sabem isso mais e melhor do que eu, mas eu quero só mostrar aqui no Word como é que é possível fazer, salvar em PDF, tá? Mas vamos aqui, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Não, Sandra, será só a unidade 1 e a 2. Eu não cobrarei a 3, que são os procedimentos, tá certo? Então, eu vou cobrar atos de comunicação e provas. Provas cai sim, Ricardo, cai bastante na prova, né? O que não cairá, o que eu não vou cobrar na prova são os procedimentos. A gente já falou sobre o procedimento ordinário e sumário, sobre o procedimento do júri. Terça-feira última nós estudamos o procedimento do juizado especial. Estamos faltando dois procedimentos que a gente vai ver logo depois da prova, que é o procedimento dos tribunais e o procedimento da lei de drogas, mas eu não cobrarei nessa prova ainda procedimentos. É matéria que a gente vai cobrar só na AV2, tá bom? Então, mais uma vez, a unidade de atos de comunicações, ato de comunicação de processo e provas, tá? A unidade 3 não cairá. Então, aqui vocês têm o AVA, tá certo? Não, sem problema, Ricardo, fica tranquilo, cara. Aqui a gente tem, mas você pode reformular a piadinha dizendo que prova cai na prova, né? Aí fica ok. Não se perde a piada, não. Exatamente, Sandra. Então, veja, aqui no AVA, vocês têm aqueles módulos que você já conhece, né? Com aquele material de apoio, aqui onde estão os links aqui para os vídeos das aulas desse semestre. E existe esse módulozinho aqui chamado provas, ó, provas, avaliações. É nesse módulo, Mariana, que vocês encontrarão as avaliações. Então, clicou aqui, ó, ele vai te abrir aqui, veja, a AV1, né, e a AV2. Ó, a AV1 disponível a partir de 16 de março, às 9h30. Vocês terão 3 horas para responder e enviar a prova. Então, a partir das 9h30, ela vai estar liberada para vocês terem acesso pelo AVA. Ela vai estar no formato .doc, são 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro. Eu penso diferente de alguns colegas meus, porque como eu tenho muito claro na minha cabeça que vocês são responsáveis, vocês são adultos, vocês são voluntários e vocês são profissionais, eu não me importo de cobrar questões puramente objetivas, né? Alguns colegas dizem que não gostam de cobrar, porque o aluno vai pesquisar não sei aonde. Pesquisou, eu estou consciente de estar fazendo esse curso. Não, Antônio, mais uma vez, a partir das 9h30, ela estará liberada para que você tenha acesso. Só que eu programei o sistema para que vocês tenham até 3 horas para enviar, certo? Então, você terá até às 12h30. Então, nós recebemos uma orientação que deveríamos deixar apenas durante a hora da aula, mas eu prefiro estender um pouco mais, porque eu sei que vocês às vezes têm problemas, né, Renata, de conexão. Ontem mesmo eu tive um problema de conexão aqui na minha casa, então entendo que isso acontece.
Então, a partir das 9h30, ela vai estar acessível, né? Você vai poder baixar, faz as duas questões subjetivas. Essas questões subjetivas não têm número de linhas, o que importa é que estejam certas, né? Então, não precisa se preocupar com o número de linhas. E falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro não precisa justificar, é apenas marcar ali se é falso ou verdadeiro, tá bom? Ô, professor, obrigada, viu, porque justamente em dia de prova, o AVA ele trava muito, a gente não consegue acessar, porque é muita gente Exatamente. entrando ao mesmo tempo. Exatamente. O AVA, ele realmente é uma plataforma muito boa, mas um pouco mais pesada, né? E como muita gente acessa naquela mesma hora, sobretudo no início, né, Luana, da aula, 7h30 para o AB e 9h30 para o CD, acaba existindo isso. Então, vocês terão das 9h30 às 12h30, Sandra. Não é até a meia-noite e 30, não. São 3 horas, tá certo? Então, é das 9h30 até as 12h30, ou seja, a partir de 9h30, então, só mais uma vez, a prova será das 9h30 até 12h30, né? Então, vocês terão aí 3 horas. Veja, aqui vocês encontram a primeira chamada, vejam que ela estará disponível a partir de 9h30, e E é a o segunda professor. chamada. Eu tenho aula 11h20. Ai, meu Deus, eu vou ter uma hora a menos, então. Não, Tenho Renata, aula de veja, não guarde sua preocupação para outras coisas, não para minha prova. Ela é desnecessária para minha prova. Quando eu coloco 3 horas, Renata, é por excesso de zelo mesmo, para dar a vocês um tempo confortável. Mas eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir fazer muito bem aí a prova, antes de 11 horas, antes de 10h40, você já fez a prova e já enviou. Fique absolutamente tranquilo. A prova não está preparada, não está montada para que você use as 3 horas, né? Eu uso uma lógica que eu aprendi com meu pai, que eu planejo a prova com horário e duplico o tempo. Então, eu tenho certeza que em 1 hora e 20, você faz com tranquilidade a prova, e aí você vai ter um tempo de sobra para enviar. Tá? Eu prefiro esticar mais, Renatinha, só para que vocês não tenham, o AVA complicou, não estou conseguindo baixar, o tempo está correndo, não. 3 horas dá para fazer tranquilo. Bom, então não tem a menor dúvida que você vai fazer muito antes. Você vai fazer a prova, vai tomar um café, aí que você vai fazer a prova de 11h20, depois você vai me contar que eu estava certo. E aí, para o CD, ou desculpa, para a segunda chamada, dia 18, às 9h30, da mesma forma. Então, baixa o arquivo, ele vai estar, Milena, em .doc, resolve, salva em PDF. Eu sei que vocês sabem, para a gente treinar aqui, ó. Então, imagina que isso aqui é um arquivo .doc, né? Você respondeu aqui a prova, vai aqui no salvar como, ó, tá? Escolhe aqui, sei lá, um local onde você queira salvar, e aqui, ó, vai estar o nome da prova, né? O nome do arquivo. Quando você clica aqui, tá vendo? Ó, tá documento do Word. Quando você clica aqui, ó, ele te dá as opções das extensões que você quer salvar. Então, você marca aqui PDF, ó, salva e envia. Então, não tem muito trabalho em relação a isso, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Não se preocupem, uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, mesmo que no arquivo que você está fazendo a prova, não colocar teu nome, eu vou saber quem enviou. Por quê? Porque como você está enviando do seu AVA, na hora que eu abro aqui a prova, ele aparece o nome de quem enviou, inclusive aparece literalmente a foto. Então não há nenhum perigo de eu não identificar de quem é a prova. Então, assim, claro que você pode colocar lá no arquivo o teu nome completo, o nome de identificação, mas não é uma preocupação que vocês precisam ter. Eu mandei o arquivo e não coloquei meu nome. Não se preocupe, porque o sistema, ele vincula claramente isso, e aí eu vou saber exatamente, tanto é que quando eu abro aqui a página para correção, eu escolho, inclusive, por letra, A, B, C, D, ele vai identificando cada um ali, então não tem perigo. O que é que tem que se preocupar? 9h30 a prova vai estar disponível, baixa a prova,
responde com cuidado, com atenção, salva em formato PDF, manda pelo AVA, missão cumprida, tá? Semana que vem a gente não vai se encontrar aqui, eu não vou abrir a nossa sala. Vocês serão dedicados apenas à prova. Rafael, eu fiz a prova na primeira chamada na terça-feira. Quinta-feira você está de folga, vai aproveitar para estudar para outra prova, alguma coisa assim. A gente só volta a se encontrar aqui na terça-feira da semana seguinte, tá bom? Eu queria também, eu mandei agora, estou falante hoje, né? Eu mandei agora pelo torpedo do Unifo Online, mas eu vou colocar de qualquer maneira aqui também o linkzinho do nosso grupo de WhatsApp, porque ele é muito importante. Eu gosto muito de me comunicar por lá. Vocês acabam tendo aí uma facilidade na comunicação. Veja só, Sandra, claro que eu posso, mas repetir o que, querida, especificamente? Né? Me diga só o que você quer que eu repita, que eu repito. Você vai, no AVA, Sandra, você vai entrar lá naquele que eu te mostrei, baixa a prova. Lá mesmo vai ter a opção do upload, né? Para você mandar de volta por mim. É no mesmo módulozinho, onde você abaixar a prova, depois você volta e anexa o teu arquivo. Tá bom? Não tem erro, não. E qualquer dificuldade na hora, Sandra, me manda uma mensagenzinha pelo nosso grupo de WhatsApp ou me manda um torpedo pelo Unifo Online. Repito, eu não vou abrir aqui a sala porque vocês estarão dedicados à prova. Mas isso não quer dizer que eu não esteja acompanhando e atento a vocês. Pode falar pelo privado, pessoal, no WhatsApp? Pode sim. Que é mais rápido. Não tem problema não. Né? Repito, o nosso grupo, como eu te falei, é um grupo para notícias da disciplina e, obviamente, eu não me incomodo de atendê-los no privado quando for alguma coisa relativa à disciplina. Eu quero só que vocês fiquem tranquilos pela prova e realizem bem. Então, 9h30, a prova já vai estar liberada para vocês. Baixa a prova, responde, salva em PDF e envia. Você tem às 12h30 para enviar. É tempo mais do que suficiente para fazer, salvar e enviar. Tá? Vamos lá às dúvidas. Oi. Sim. Eu tenho duas só. A primeira é do início do segundo capítulo de autocomunicação, que é sobre a prescrição, baseado no artigo 366. A prescrição vai no tempo máximo ou mínimo do crime? Máximo, sempre do máximo. E aqui, Vitor, eu vou até estender um pouco a tua pergunta, porque, veja só, o raciocínio de qualquer prescrição em abstrato é sempre feito no máximo. O que é o máximo? Qual é o pior cenário de pena que a pessoa vai poder receber? Porque se eu trabalho com o máximo da pena prevista para aquele determinado crime, eu vou calcular sempre a prescrição no máximo também. Então, daí fica mais fácil a gente entender, sempre no máximo, tá? Raul, você queria perguntar, eu acho, né? E eu vou já responder aqui a Mariana também. Não, é só em relação à chamada, hoje não tem não, né? Tem não, cara, pode ir embora. Yay! Mariana pergunta o seguinte: o senhor poderia explicar novamente o parágrafo 2º do artigo 156? Eu acredito que seja do 157, né, não, Mariana? Ou é o inciso 2º do 156? Eu tenho o inciso 2º no 156 e tenho o parágrafo 2º do 157. Vamos explicar os dois. Professor, só uma pergunta também. Essa parte de colaboração premiada, infiltração dos agentes policiais, vai cair não, né? Vai cair não, vai despencar na prova. Sim. Vai mais do que cair. Então, a partir do procedimento ordinário que não cai, né? Exatamente. Todas as provas que nós vimos, teoria geral das provas,
perícia, testemunha, colaboração premiada, infiltração de agentes policiais, interceptação telefônica e etc., tudo vai cair. Mariana, não tem problema, viu, querida? Vamos ver aqui o 156, depois a gente também vê o 157. 156 diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício. A regra, portanto, é quem alegar, quem traz aquela informação ao processo, tem o ônus de provar. Então, a acusação tem que provar ali a comprovação de materialidade, tem que provar indício de autoria, e a defesa, por outro lado, vai precisar provar as teses de defesa que traga. Por exemplo, se eu alegar como defesa, legítima defesa, cabe efetivamente à defesa fazer essa prova. Então, a gente vai ter aqui claramente essa responsabilidade da parte, né? A parte, ela tem essa responsabilidade. Quem está trazendo aquele argumento, aquela informação, vai ter o ônus de provar. Porém, o 156 em seu caput diz aí que nós vamos ter a possibilidade de ver o juiz de ofício, agindo por iniciativa própria, produzindo também essa prova. Então, o juiz tem a capacidade instrumental ativa. Quando? Vejam o que diz aí o 156. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Determinar, no curso da instrução, antes de proferir, a realização. Espera que cortou aqui o inciso segundo um pouquinho. Veja o que diz aí o inciso segundo. Determinar determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligência para dirimir ponto sobre dúvida relevante. Então, hoje, nós temos efetivamente a possibilidade, claro, do juiz ter uma participação ativa na produção da prova, mas como um elemento aí de complementação. Então, para a gente fechar essa ideia, é importante, Rafa, que a gente tenha essa perspectiva, ou seja, o juiz pode produzir prova? Pode, mas essa produção de prova que o juiz fará é uma produção complementar, uma produção além daquela produção feita pelas partes. O ônus principal, o peso principal de produção é efetivamente da acusação e da defesa relativo àquele argumento que ele está trazendo. O juiz tem sempre a participação acessória, uma participação complementar. Então, não estou tolhindo do juiz a possibilidade dele produzir prova, mas ele será sempre numa atuação suplementar. E aí chegamos aqui na dúvida da Mariana, né, que vai falar sobre o artigo 157. Né? Deixa eu só colocar aqui, Mariana, o parágrafo 2º do artigo 157. O artigo 157 vai tratar de provas ilícitas, né? Ele trata de provas ilícitas, então veja o que diz aí o caput. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas a serem entendidas, as obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. Então, qualquer norma que contrarie, que desrespeite a regra constitucional, a regra infraconstitucional que trate daquela determinada prova, será reputada como uma prova ilícita. Tá? Agora, no parágrafo 1º, ele vai estender, ele chama, o parágrafo 1º trata do que nós vamos chamar de provas ilícitas por derivação. Provas ilícitas por derivação, que é aquela teoria da árvore dos frutos envenenados. Então, o que eu tenho aqui? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, ele está dizendo o seguinte: se de uma prova ilícita eu produzir uma outra, essa estará contaminada, Renata, com uma ilicitude. Então, se eu tenho uma prova, por exemplo, de interceptação telefônica, que é uma prova ilegal, uma prova ilícita quando não autorizada pelo juiz,
fiz essa prova de maneira ilícita, e dela acabei resultando aqui numa busca e apreensão, essa busca e apreensão, ela será também ilícita, porque ela vai ser contaminada pelo DNA daquela prova que antecedeu. Só que ele diz no final, salvo quando não evidenciado o nexo entre umas e outras, ou seja, quando esta primeira prova for ilícita, mas ela não tiver nada a ver com a segunda, claro, se ela não tem nada a ver, se não tem nexo, por que eu vou anular isso aqui? Se ela não se comunica, não dialoga com a anterior. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas como fonte independente das primeiras. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Imagina comigo aqui o seguinte, imagina que o juiz autorizou uma busca e apreensão. Ele autorizou uma busca e apreensão naquela determinada casa. O que fundamenta, o que dá suporte, o que motiva aquela busca e apreensão autorizada pelo juiz? 2 outros elementos de prova. De um lado, uma interceptação telefônica e a oitiva de algumas testemunhas. Então, eu tenho uma interceptação telefônica, a oitiva de algumas testemunhas, e são essas provas que vão dar sustentação à busca e apreensão. O que está nos dizendo aqui o parágrafo 2º é que se uma dessas provas anteriores, nesse meu exemplo, a interceptação, uma prova testemunhal, eventualmente for ilícita, ou defeituosa, mas a outra não, eu posso salvar a terceira prova. Em outras palavras, se você descartar a prova ilícita anterior, mas ainda tinha uma outra prova válida, lícita, que dava suporte efetivamente àquilo ali, eu vou manter integralmente aquela determinada prova. Então, se eu chegaria na prova derivada de qualquer maneira, ou seja, descartando a prova ilícita, eu chegaria nela de qualquer maneira, essa prova vai ser válida. Consegui explicar, querida Mariana, deu para ficar mais clara? A Lívia pergunta o seguinte, professor, colaboração premiada e delação premiada tem diferença? Lívia, eu vou te explicar de 2 formas, uma forma bem simples e outra um pouquinho mais elaborada. Vamos primeiro para a mais simples. Lívia, até a Lei 12.850, só se falava no Brasil de delação premiada. Ela estava prevista de forma separada. Eu tinha uma previsão lá no artigo 159 do Código Penal que falava de extorsão mediante sequestro, em outros dispositivos. Tá? O que foi que fez a Lei 12.850, a Lei de Enfrentamento do Crime Organizado? Ela deu uma arrumada em todos esses dispositivos. Ela organizou melhor esse instituto, ela agora vai dizer quem é que faz, quais são as formalidades, quais são os benefícios que a pessoa pode receber. Aí ela aproveita esse momento, Lívia, e, aspas, muda de nome de delação para colaboração, já que ela está reorganizando ali aquele instituto. Então, essa é a explicação mais objetiva, tá certo? Ou seja, a gente abandonou a linguagem de delação para falar em colaboração no momento em que nós demos uma nova roupagem, uma nova roupa a esse instituto, a partir da Lei 12.850. Essa é a explicação simples. Vamos para a explicação um pouco mais elaborada. Existe uma parte da doutrina que vai nos dizer que a delação ela seria algo mais específico. Te explicando melhor. Na colaboração, eu iria negociar o recebimento de algumas vantagens em troca da entrega de provas sobre vários fatos, várias pessoas, sobre toda a organização. E a delação seria algo menor, em que eu negociaria ali uma vantagem para mim em troca da minha própria confissão e apenas entregando provas sobre o meu próprio crime. Então, alguns defendem hoje que a delação seria algo menor do que a colaboração. Mas a primeira explicação que eu te dei é a melhor, ou seja, a gente mudou efetivamente o Instituto,
dando ao Instituto uma roupagem nova, mais completa, mais sistemática, mais ampla. A lei hoje fala quais são as formalidades que eu preciso ter, a lei fala o que eu preciso observar na hora de realizar aquele determinado tipo de acordo. Tudo isso ele vai ser tratado a partir desse momento. Tá bom? Vitor, a busca e apreensão ordenada pelo juiz, ou seja, a busca e apreensão domiciliar, aquela ordenada pelo juiz, ela vai ser cumprida durante o dia, sem qualquer tipo de necessidade de autorização do dono daquela casa, do responsável pelaquela casa. Mas a Constituição diz, Vitor, que ela pode ser cumprida durante a noite, portanto, não há uma vedação para que ela seja cumprida durante a noite, desde que o dono daquela casa, o responsável por aquele local, autorize. Então, se a polícia chega, por exemplo, às 10 da noite naquela empresa, naquela casa, naquele escritório, desejando realizar a busca e apreensão, e o dono, o responsável, né, por aquele local autoriza, ela pode entrar. Então, não é proibida a realização da busca e apreensão no período noturno. Ela apenas é condicionada à permissão do dono da casa. Agora, durante o período diurno, aí não. Aí eu não preciso de autorização nenhuma. Uma vez autorizado pelo juiz, eu posso efetivamente seguir para a realização da busca e apreensão. Tá bom? O que mais? Mais uma duvidazinha? Queridos, claro, o princípio da publicidade, Sandra, é esse princípio que, de forma geral, diz que os atos processuais, por serem atos do Estado, eles serão públicos, mas a gente pode trabalhar com dois olhares diferentes sobre o princípio da publicidade. O primeiro deles é a ideia de que todo ato processual, por ser um ato do Estado, ele tem que ser acessível ao público. É uma postura um pouco mais passiva em relação ao princípio da publicidade. Eu posso assistir uma audiência, eu posso assistir uma sessão de um tribunal, eu posso assistir um julgamento pelo júri. É acessível como regra geral, né? Agora, o outro lado da publicidade é o ato que nos interessa mais, Sandra, sobretudo quando a gente trabalha com a ideia do dever que o juiz tem, e aqui juiz no sentido lato, né? Juiz no primeiro grau, desembargador no segundo grau e ministro no grau superior, o dever que ele tem de dar às partes e todos os envolvidos no processo ciência dos eventos processuais, passados e futuros. Então, a gente vai ter, sob esse olhar, uma visão mais ativa do princípio da publicidade. Ou seja, eu não atendo ao princípio da publicidade simplesmente dizendo quem quiser pode vir para a audiência. Não. Eu só vou atender plenamente o princípio da publicidade na hora que o juiz ele age para informar as partes e outras pessoas que tenham relação com aquele processo que dia tal hora, aquele ato vai realizar-se. Então, para quem não tem nenhum vínculo com o processo, o princípio da publicidade significa que eu posso ter acesso a ele. Mas para aquelas pessoas que têm vínculo com o processo, as partes, as testemunhas, os peritos que são envolvidos, eu tenho que dar ciência expressa entre as intimações e as notificações, e no caso do réu, no início do processo, especificamente a citação. Então, o princípio da publicidade gera ao juiz, ao desembargador ou ao ministro que efetivamente vai conduzir o processo uma obrigação de dar a todos aqueles que envolvem ou que se envolvem com o processo ciência expressa de tudo que ele está acontecendo, aconteceu ou acontecerá. Então, se eu tomei uma decisão, por exemplo, negando um pedido de prova,
Tenho que dar ciência a todas as partes. Se eu tomei a decisão de, em abril, fazer uma audiência, tenho que dar ciência a todas as partes. É uma postura ativa que o juiz vai ter que dar, vai ter que realizar para que ele possa atender aí o princípio da publicidade. Tá claro? O que mais? Queridos, uma informação importante, tá certo? Notificação e intimação, Ricardo, do ponto de vista prático, são sinônimos. Tá? A própria lei, ela usa uma expressão e outra sem muita distinção. Há alguns na doutrina que visualizam uma diferença, e qual seria a diferença? A notificação comunicaria de um ato futuro, daí o F, notificação para ato futuro. E a intimação comunicaria de um ato passado. O juiz intimaria de uma decisão que ele tomou semana passada e notificaria de uma audiência que ele realizará no próximo mês. Essa seria a diferença que nós teríamos aqui. Mas, repito, essa diferença é uma diferença que parte da doutrina sinaliza, mas do ponto de vista mais prático e do próprio forma através da qual a lei ela está indicada, ela faz aí um uso como sinônimo. Tá bom? Queridos, dois avisos importantes. Primeiro, semana que vem eu não vou abrir aqui a nossa sala. Tá? Terça-feira vocês vão fazer a primeira chamada. Quem tiver algum problema fará a segunda chamada na quinta-feira. Como eu já falei aqui várias vezes, a partir das 9h30 está lá disponível a prova, até as 12h30, mas eu não vou abrir aqui a sala. Porém, eu estarei muito atento ao Unifonline e muito atento ao WhatsApp. Qualquer dificuldade na hora da prova, se comunica comigo através de lá. E daqui para a semana que vem, está estudando, teve alguma dúvida, também se comunica comigo através desses canais, tá certo? Eu vou estar muito atento para tirar as dúvidas de vocês e, principalmente, para colaborar com alguma dificuldade que eu sei que não vai ter, está tudo muito ajeitadinho lá no AVA, vocês já dominam bem lá a plataforma, mas qualquer coisa eu estou muito comunicável, digamos assim, porque a gente não vai se encontrar semana que vem, a gente só se encontra na outra semana, a partir aí do dia 23. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professor, crime organizado vai cair? Vai cair aquelas duas provas que nós vimos em relação ao crime organizado, colaboração premiada e infiltração de agentes policiais. A parte material do crime organizado e outros dispositivos, não. Só aqueles meios de prova que nós vimos que são relativos a ele. Tá bom? O senhor poderia falar um pouquinho deles? A colaboração premiada é aquele meio de prova onde esse agente colaborador, que era um agente que participava da organização criminosa, negocia com o Ministério Público ou com a polícia, que ele entregará provas, portanto, ela mesma não prova, ela é um meio de obtenção de prova, em troca de algumas vantagens. Essas vantagens podem ser redução de pena, mudança do regime prisional, até mesmo o não oferecimento de ação penal. Eles negociam, ou seja, o que é que o agente colaborador vai entregar e o que é que ele vai receber, levam ao juiz, o juiz homologa esse acordo, e aí depois da homologação do juiz, aquilo ali vincula as partes, e aí o colaborador vai, de fato, entregar ali todas as provas que ele tiver. E essas provas que ele se comprometeu a entregar, uma vez ele, de fato, trazendo ao processo, ele vai receber a vantagem que foi acordada. A questão interessante da colaboração premiada é de que eu tenho que abrir mão do meu direito ao silêncio. Na colaboração premiada, eu não posso ter o exercício do direito ao silêncio. É uma das características desse determinado acordo. Então, eu tenho que confessar tudo que eu fiz, tenho que mostrar onde é que estão as provas, tenho que dizer onde é que está o dinheiro que eu tenho, fruto daquele crime, etc. A infiltração de agentes policiais, ela está baseada na mesma ideia geral, que é o que, para que eu desarticule uma organização criminosa, eu preciso efetivamente ter uma atuação interna, né? Tenho que pegar algum tipo de informação que lá dentro está, e aí, diferentemente da colaboração, Renato, em que eu tiro alguém que já faz parte da organização, na infiltração eu coloco um policial lá dentro para que ele possa vivenciar
a intimidade da organização criminosa e daí trazer informações que possam colaborar de alguma maneira com o deslinde, com a solução, com a resolução daquela determinada organização. Característica essencial da infiltração é que ela só acontece, somente será permitida, tolerada, com a permissão expressa do juiz. Então, o juiz tem que expressamente autorizar para que haja aí a validação. Então, para que eu tenha acesso à infiltração, eu levo ao juiz o pedido, o juiz autoriza, e eu tenho um prazo inicial aí de 6 meses para me infiltrar e buscar as provas. Terminou a infiltração, ele vai fazer um relatório minucioso, circunstanciado, para que você possa, daí, extrair elementos de prova que colaborem, que facilitem, de alguma maneira, com o enfrentamento do crime organizado. E, consequentemente, a desarticulação daquela determinada organização. Tá? Então, assim, o que eu quero do enfrentamento do crime organizado é basicamente essas duas provas, que foram as provas que nós vimos em sala de aula. Em Penal 4, lá na disciplina de Penal 4, é que você estuda a lei de organização criminosa como um todo, lá na parte especial, extravagante do direito penal. Tá bom? O que mais? A ótica objetiva da prova é a prova em si, Sandra. É o documento, a pólice de seguros, efetivamente o vídeo ou a foto. A ótica subjetiva é a interpretação que o julgador fará daquela determinada prova. Eu estou acusando o cara de ter matado a esposa porque ele fez um seguro de vida para a esposa e ele teria interesse que ela morresse porque ele era o beneficiário. A ótica objetiva é a pólice de seguros, para comprovar que aquele seguro de fato existia. A subjetiva é que eu interprete isso, analisando o dia que ele fez, o dia que ela morreu, o lapso de tempo que existe ali, ou seja, qual é a carga de interpretação subjetiva que eu vou dar àquele elemento concreto de prova. Que acaba sendo o mais importante, né? Porque é essa análise subjetiva, esse olhar, essa ótica subjetiva que o juiz confere àquele elemento de informação, que vai pesar decisivamente na decisão dele. Mais alguma coisa? Queridos, fiquem bem, né? Fiquem tranquilos com a minha prova. Essa era a principal informação que eu queria transmitir para vocês agora. A prova está tranquila, a prova ela é em cima do que eu vejo em sala de aula com vocês. O meu objetivo, quando monto uma prova, é só avaliar se você conseguiu captar ali os pontos mais importantes da disciplina, tá bom? Não guardem, como dizia agora há pouco com a Renata, guardem a preocupação de vocês para outras coisas, para outras disciplinas, para outras provas, tá? Fiquem tranquilos, um ótimo resto de semana para vocês, boas provas, não só a minha, mas as outras. A gente se fala na semana que vem para alguma coisa e nós nos encontramos aqui de novo somente no dia 23. Você quer falar, Renata? Não, professor, eu liguei sem querer, desculpa. Nada, querido, sem problema, só pensei que você queria falar alguma coisa. Sandra, as questões abertas, ele não tem um número de linhas, nem mínimo nem máximo, tá certo? Ir direto ao ponto. Eu, quando monto uma questão aberta, eu sei exatamente o que é que eu quero ler ali. Então, se você conseguiu responder em 3, 4 linhas, ou conseguiu responder em 30, aí é o teu estilo, é ir direto ao ponto, tá bom? Não tem grandes formalidades, não. Tá? Queridos, um feliz final de semana para vocês, boas provas, a gente vai se falando.